Então, nós vamos ver um pouco de marketing cultural hoje. Antes de mais nada, deixa eu perguntar aqui. Sobre a aula passada, alguém tem alguma dúvida? Eu coloquei na filmagem os temas que podem ser escolhidos para fazer o trabalho, né? E eu espero aí que a representante, não me lembro quem é, não, o representante é o Pedro. Deixa eu lembrar aqui. Daniel. Que o Daniel já tenha conversado com todo mundo e formado os grupos aí, dividido os temas para fazer o trabalho. Quando a Giovana entrar, eu volto a falar com ela. Ela está até entrando já. Então, vamos começar marketing cultural para render o nosso tempo, depois eu falo do trabalho. Então, olha lá. Só para destacar, né? Eu vinha dando aula de marketing cultural, já sempre dei, e aí, no semestre retrasado e no semestre passado, eu coloquei o marketing cultural para o pessoal fazer trabalho também. E esses dois alunos aí, em dois semestres diferentes, compilaram materiais sobre marketing cultural. Eu adaptei algumas coisas e estou dando como referência aí dois alunos, né? Que nesse trabalho que eu passo, fizeram um bom trabalho de ilustração e tal. Eu acabei me apropriando de algumas coisas deles. Então, se vocês também vierem a fazer bons trabalhos, vão ter crédito em outras aulas, porque eu vou usar o material como estou usando dessas outras pessoas aqui. Tá? Então, vamos entender o que é marketing cultural. De cara, marketing é um processo em que eu vou desenvolver um produto de acordo com a necessidade do mercado, que eu vou levantar por meio de pesquisa. Agora, quando eu vou para uma especialização como marketing cultural, o que é marketing cultural? O que eu vendo com marketing cultural? Né? Então, a lógica do marketing cultural é essa. O que eu estou vendendo com ele? Quem faz marketing cultural? O Banco Itaú faz marketing cultural quando ele patrocina um grupo de teatro, por exemplo? Ou é o grupo de teatro que faz marketing cultural? Então, é esse tipo de coisa que é importante vocês terem em mente, que é o que a gente vai falar agora. Né? Entender. Quando você estiver trabalhando para o Banco Itaú, você está cuidando lá do centro. O Itaú tem um Centro Cultural Banco Itaú. Se você estiver trabalhando no Centro Cultural do Banco Itaú, você está fazendo marketing cultural? Então, vamos entender isso. Marketing cultural. A Lei Sarney, de 86, transforma a cultura em produto. Certo? Em 91, é editada a Lei Rouanet. Então, nós vamos falar sobre esses dois itens aí na sequência. O mais importante desse slide é destacar que a cultura se tornou um produto a partir da Lei Sarney de 86. Então, vender cultura é produto. Por que a lei foi necessária? Porque num país que está numa transição cultural ainda, o Brasil é muito novo, ele não tem as tradições culturais europeias e tal, assim como os Estados Unidos também não tem uma grande tradição cultural, né? Está mais nos países mais antigos, certo? Então, a população não cresceu dentro de um ambiente em que o valor de assistir uma peça de teatro, uma ópera, uma orquestra sinfônica, se paga por si. Né?
nós tivermos que pagar para ir numa orquestra sinfônica, muito pouca gente vai assistir. Vai preferir gastar aquele dinheiro em alguma coisa mais popular do que uma coisa erudita, como é uma orquestra, como é uma peça de teatro mais sofisticada e tal. Então, a lei foi criada para quê? Para que aqueles grupos que trabalham com cultura, né, a peça de teatro, a orquestra, a pinacoteca, mostrando que aquilo lá tem valor para a sociedade, ela consegue apoio em cima da lei para credenciar aquele produto cultural e, com esse credenciamento, ela consegue uma carta, um documento, ela consegue ir nas empresas e falar assim, ó, eu tenho esse produto cultural aqui, que o governo aceita como cultural, está enquadrado na lei, e se você patrocinar esse evento, além da exposição pública de uma empresa que valoriza a cultura, você não vai gastar um tostão com isso. Porque a lei permite que você desconte do seu imposto tudo que você aplicar na cultura. Esse tudo que você aplicar tem limite, né? Então, por exemplo, a empresa pode pegar 1% do imposto de renda que ela pagaria para o governo e aplicar em cultura. Certo? A pessoa física também tem um limite lá do imposto de renda que já pôde. Atualmente, isso é mais limitado. É mais com lei de apoio à criança, né? A lei que apoia as atividades voltadas para a juventude. Mas a lei Sarney, depois a lei Rouanet, ela estimula os eventos culturais, dando o benefício fiscal da empresa que patrocinar, né? Ela não paga o imposto correspondente, desde que ela não ultrapasse esse limite aí de 1% do imposto devido. Fala, mas 1% é muito pouco. Não. Você pega uma Volkswagen, um Banco Itaú, um Banco Bradesco, um Citibank, as grandes empresas, 1% do lucro que ela do imposto que ela deveria pagar para o governo são milhões. Né? Então, é nesse sentido que existe a lei, por isso que a cultura passa a ter força a partir daí. Tudo bem que em todo lugar que tem facilidade, e você tem que analisar, porque como é que é? Qualquer um de nós pode pegar um evento cultural, né? Vamos supor, São Luís do Paraitinga, tem lá a Festa do Divino. Eu posso ir lá e fazer um projeto em São Luís do Paraitinga e entrar junto ao governo para que aquela festa seja considerada um evento cultural, que é mesmo, né? E aí eu tenho uma chancela de quanto eu posso captar para aquele projeto, porque eu apresentei, ó, vai custar tanto para eu contratar o pessoal, para decorar a cidade, para ter infraestrutura logística e tal. Apresento uma conta, os analistas do governo avaliam se aquilo lá está coerente, né? E aprovam. Aprovou, quem tiver na frente desse evento lá em São Luís, né, junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Cultura de São Luís, vai nas empresas oferecer para as empresas patrocinarem, colocarem a marca dela naquele evento e se beneficiarem da lei para descontar do imposto que ela pagaria. Só que o que acontece com tudo que tem facilidades como essa? É muito mais fácil eu já ser um artista famoso e ter trânsito dentro do governo
para conseguir a aprovação de um projeto meu do que vocês que são alunos do terceiro semestre de publicidade, né? Conseguirem entrar com um projeto e quem vai estar analisando vai ficar pensando, poxa, será que essa pessoa tem idoneidade realmente para tocar esse projeto e usar o dinheiro devidamente? Então, essas dúvidas acabam fazendo com que os projetos de quem já é famoso acabem tendo mais facilidade de ser aprovado do que de quem está começando na atividade. Certo? E com isso, nós vimos várias críticas à Lei Rouanet recentemente, dizendo que patrocinou shows de artistas famosos, peças de teatro e tal, de quem ganha dinheiro com a bilheteria. E, normalmente, quando você está financiando uma coisa como essa, é para aquele que não tem ainda expressão na sociedade e que já ganha dinheiro com um show, por exemplo. Imagina, eu sou um cantor famoso, faço show pelo Brasil inteiro, ando de avião, porque eu ganho dinheiro, ganhou dinheiro, não estou questionando, ganhou dinheiro, comprou avião, mora em mansão, tem carro importado, e de repente, né, fala, ó, eu vou fazer um projeto aqui e vou rodar o Brasil fazendo show, mas ao invés de eu cobrar ingresso, eu vou cobrar metade, eu vou cobrar menos, sei lá, eu vou usar a Lei Rouanet para financiar meu show. Então, teve um monte de denúncia, né, de patrocínios milionários utilizando a Lei Rouanet. Então, eu já quis falar isso logo no começo da aula, para vocês já entenderem essa discussão em torno da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é muito boa, não é a lei o problema. O problema são as pessoas que acabam se aproveitando da lei e as pessoas que têm que avaliar com isenção, que acham sempre mais fácil ajudar aquele que já tem nome. Isso não é só a Lei Rouanet. Né? O BNDES, o Banco de Desenvolvimento Social Brasileiro, que tem empréstimo a juros subsidiado, é muito mais difícil ele dar um empréstimo para mim, que sou desconhecido, para montar uma empresa, do que ele dar empréstimo para alguém que já tem empresa. Então, aquilo que era para desenvolver socialmente o país, ele fica direcionado só para grandes empresas. E as pequenas empresas ficam sem um apoio de desenvolvimento. Por isso que o Brasil tem muita limitação de fomentar novos negócios. Por outro lado, tem uma explicação. No passado, já teve outras iniciativas do governo liberando recursos para abrir novos negócios, em que o cara pegava o dinheiro, né, milhões, fazia uma empresa de fachada, pegava parte do dinheiro, punha em paraíso fiscal fora do Brasil e ficava rico. Aí a empresa não dava certo, ele declarava falência, não tinha como pagar o governo, porque ele também não tinha bens nenhum, né? E encerrou a empresa. Só que ele tinha garantido uma parte significativa do dinheiro destinado para ele montar uma empresa, né? Ele garantiu em outros países para ele continuar tendo uma vida boa. Então, nota, é tudo ação e reação. A lei é muito boa. A partir do momento que algumas pessoas começam a se beneficiar da lei de forma ilícita, aí as pessoas começam a bloquear acesso. Quando bloqueia acesso, quem consegue furar o bloqueio? Quem já tem nome, quem já é forte, quem já tem reputação. Tá? Então, nota, a sociedade brasileira que vive essa transição para galgar novos postos em termos de vida em sociedade, ela sofre com essa característica das pessoas darem o jeitinho brasileiro. Então, para a gente melhorar, nós mesmos que temos que melhorar nossa postura ética, nosso respeito com o bem público. Então, isso é a grande mudança que precisa acontecer no Brasil, certo?
Então, o preâmbulo do marketing cultural tem que passar para falar da lei, porque a lei facilita o marketing cultural, porém, as pessoas acabaram abusando e abusam da lei, e daí o governante vai lá e fecha as torneiras. O governo atual foi lá e já criticou a lei e fechou. Não acabou a lei, não. Está lá. Só que agora tem um rigor muito maior para avaliar e, consequentemente, direcionar os recursos efetivamente para quem precisa para começar alguma coisa. Continuando, então, depois alguém tiver dúvidas sobre a lei, é legal entrar na internet, baixar a lei, ler a lei, né? Eu já tive um envolvimento com a Lei Rouanet, porque tem uma variante da Lei Rouanet que é para o esporte. E teve uma época que eu cuidava de time de futebol, né? de 7 anos até 17. Junto com outros amigos, a gente cuidava. E aí nós chegamos a apresentar projeto para a Lei Rouanet do Esporte, tá certo? Não conseguimos o recurso, mas era se conseguisse, a gente tinha ideia de financiar 10 times com garotos, cada time com garoto de 7 a 17 anos, promover um campeonato na região forte e dali tirar os melhores, né, aqueles que se destacavam, e criar uma seleção para formar jogadores e tal, né? Não deu certo, mas por isso eu tenho algum contato com a lei do esporte, que é uma derivada da Lei Rouanet. Do mesmo estilo, você apresenta um projeto, se ele for aprovado, você pode captar recursos junto às empresas e as empresas tiram do imposto de renda que ela iria pagar para o governo. Voltando ao marketing cultural, o marketing cultural pode contribuir para a conquista e manutenção de uma boa imagem institucional dos seus patrocinadores, diante do público interno e externo. Vamos entender isso aqui. Se eu sou a companhia de teatro, eu estou vendendo um evento que é uma peça de teatro. Para eu escolher que peça eu vou vender, vamos seguir o marketing. Eu vou pesquisar o mercado para verificar o que a sociedade gostaria de ter de peça, o que os concorrentes já estão fazendo, mesma linha do marketing comercial aí. E aí eu vou desenvolver o produto, que é aquela peça de teatro que existe demanda, que as pessoas estariam dispostas a pagar para ver. Vou definir um preço compatível com o que eu levantei que as pessoas estão dispostas a pagar. Vou definir em que local eu vou pôr essa peça de teatro para ter público suficiente para assistir, né? Porque não adianta eu ter 100 pessoas para assistir, não vou investir numa peça que leva aí meses de preparação, de ensaio, para depois 100 pessoas assistir. Tem que ser alguma coisa que vai ter interesse de muito mais pessoas. E aí, eu vou fazer a propaganda dessa peça. Então, o caminho normal, sem a Lei Rouanet aí, seria esse. Por exemplo, Hollywood faz marketing cultural. Tem lá os caras que financiam os filmes. Só que eles têm uma estrutura comercial que ele verifica, faz a pesquisa e vê que filme tem interesse. Os autores até mandam os roteiros, os caras analisarem, eles veem, esse roteiro aqui vai dar peso. Se for com ator tal, com atriz tal, vai ter aceitação no mercado. Aí ele pega um cara que tem dinheiro, muitas vezes até um artista famoso financia filmes, ele vira um produtor, né? Financia aquele filme sem dinheiro público. Alguém está pondo dinheiro para ganhar dinheiro. Dentro do projeto já tem previsto que vai ter uma campanha de marketing no mundo inteiro, fazendo o lançamento do filme, como é que vai ganhar dinheiro e tal.
E quando a gente vê o lançamento de um filme americano aí, ele sai assim, na primeira semana já ganhou não sei quantos milhões, na segunda semana não sei quanto, porque logo que lança ele tem o maior volume de vendas, depois começa a cair. Então, quanto mais ele vender no início, paga o investimento e deixa os produtores satisfeitos com o retorno sobre esse investimento. Esse é o caminho normal de qualquer atividade de marketing. O filme em Hollywood é um produto milionário, certo? Hoje é tão grande o valor que esses produtores ganham que eles se associaram com Netflix, por exemplo, e fazem filmes específicos para a Netflix. E a Netflix, como está na casa de pessoas do mundo inteiro pagando lá 20, 30 reais por mês, né? 9, 10 dólares, 6, 7 dólares, euro, certo? Eles têm uma coleta de dinheiro de milhões de pessoas, quiçá bilhões hoje, e eles têm parte desse faturamento da Netflix, ela direciona para patrocinar filmes. Então, o dinheiro é tudo privado. Agora, quando você chega no Brasil, o cinema brasileiro, na época lá do Mazzaropi, tá certo? A gente não tinha televisão, não tinha acesso a outras coisas. O Mazzaropi virou uma referência no Brasil com a companhia Vera Cruz, né? Que ele produzia os filmes dele e ganhava dinheiro colocando os filmes dele nos cinemas do Brasil inteiro. Não tinha dinheiro público ali. Ele era um investidor. Ele era ator, ganhou dinheiro e criou a própria companhia de cinema dele e começou a fazer os filmes dele. E as pessoas pagavam por isso porque não tinha outra opção. A hora que você tem esse monte de opção que a gente tem hoje, a televisão passa filme, se eu ver na internet hoje eu consigo assistir filme, se eu pagar 20, 30 reais por mês, eu assisto uma infinidade de séries e filmes no Netflix, tem outros aí que eu não sei o nome. Como é que faz para você levar a pessoa para o teatro, para assistir uma peça de um autor famoso, mas que não é popular? Como é que faço para levar as pessoas para assistir uma orquestra sinfônica? Né? Que a música erudita é uma música diferente, harmônica, totalmente diferente de músicas populares que dominam o mundo hoje, né? E que a preocupação não é com a harmonia da música, mas com entreter as pessoas, falar da realidade atual, falar de coisas que é popular. Então, como num país como o nosso, em que as pessoas têm pouco dinheiro para gastar, né? Vamos lembrar, 1% da população tem renda familiar acima de 27 mil reais. 5% tem renda superior familiar, soma dos salários da família inteira, de 10 mil reais. 10% tem renda familiar acima de 5 mil reais. Ou seja, 90% ganha menos de 5 mil reais. E 50%, 60% ganha menos de R$ 1.000. Como é que essa pessoa vai pagar o custo de vida dela, de aluguel, de alimentação, de luz, de água e tal, e vai sobrar dinheiro para ir assistir um cinema que seja e pagar 15, 20 reais na entrada do cinema? A pessoa acaba tendo outras prioridades que acaba o dinheiro dela antes de sobrar para esse tipo de coisa. Então, a lei, né, ela surge como uma preocupação do governo e um reconhecimento do governo que para a gente fomentar a cultura, nós temos que habituar as pessoas a gostar de cultura. Certo? Agora, com esse preâmbulo aqui, com essa fala minha aqui,
Pô, se a lei foi criada para fomentar a cultura daquilo que as pessoas não têm dinheiro ou não estão dispostas a pagar para assistir, porque é coisa erudita, é coisa muito clássica, então é um contrassenso você fazer um levantamento e descobrir que 90 e tantos por cento do dinheiro investido na lei Rouanet nos últimos anos estava direcionado para atividades populares, em que as pessoas estão dispostas a pagar para assistir, para participar. E muito pouco estava sendo investido efetivamente para fomentar aquela cultura folclórica, aquela cultura regional, né, que não consegue se manter, porque é caro manter uma companhia, manter uma atividade dessa, e ainda mais quando não tem ninguém pagando para ir. Você vai, por exemplo, na França, Museu do Louvre, vai em Roma, Museu do Vaticano. Pô, tem filas virando um quarteirão para a pessoa entrar e falar, é barato. Não é barato. É muito caro. Não é qualquer um que consegue ir lá. Então, lá na fila, fica horas na fila para conseguir entrar no museu. Você vai nos museus aqui no Brasil, se você chegar na porta, for de graça para entrar, você encontra alguém. Se tiver que pagar R$ 2, já ninguém entra. Então, o que o governo faz? Mostra o seguinte, ó. A empresa que faz cultura, a empresa que cuida do museu, a empresa que promove peças de teatro, que faz cinema e tal, ela vende cinema, vende teatro, vende museu. Para quem? Naturalmente venderia para quem vai assistir o teatro, para quem vai assistir o filme, para quem vai visitar o museu. Só que as pessoas não estão dispostas a pagar. Então ela vende para alguém dizendo o seguinte, ó, você gasta tanto com propaganda ostensiva nos canais de televisão, rádio e tal. A pessoa está assistindo alguma coisa na televisão, daqui a pouco para e entra uma propaganda ali, no meio do seu atrativo, que é o programa que está passando. Ao invés de você fazer isso, pega parte desse dinheiro e investe em cultura. Com isso, eu faço o evento gratuito para as pessoas e eu vou divulgar que aquele evento só foi possível porque você pagou. E qual é o ganho de quem faz esse pagamento, de quem faz esse patrocínio? É o ganho de estar associado com uma atividade cultural e estar fazendo propaganda ao mesmo tempo. Segundo o Roberto Mulaert, que foi o gestor do MASP durante muito tempo, custa 10 vezes menos você financiar alguma coisa cultural em comparação com o mesmo número de exposição da sua empresa fazendo propaganda. Então, olha só, o Banco Itaú, quando financia o centro cultural dele, ele não está fazendo marketing cultural. Ele está fazendo marketing do banco, cujo produto dele é vender dinheiro. Ah, mas como vender dinheiro? Ele dá dinheiro emprestado para você e você paga para ele com juros. Quando ele financia o evento cultural, ele está decidindo no composto de marketing dele que parte do dinheiro que ele tem destinado para investir em marketing, ele vai direcionar, parte ele vai fazer propaganda, parte ele vai desenvolver produto, parte ele vai desenvolver a distribuição dele, parte ele vai dar desconto na hora de vender o produto dele, e parte ele vai fazer
o financiamento, o patrocínio de uma obra, e ele vai ganhar a simpatia das pessoas, porque fala, poxa, o Banco Itaú pode ser milionário, o cara ganha dinheiro pra caramba, mas olha só, ele devolve para a sociedade financiando a cultura. Tá, então não precisa da Lei Rouanet. Lembra que tinha muito caso em que o cara ia lá, convencia o gerente da empresa, o dono, um mecenas, né? Que fazia muitas vezes doações, patrocínios, sem pensar em retorno, aquele que faz anônimo, ele está fazendo porque ele quer financiar a cultura, mas ele não ganha nada com isso. Só que daí começa a aparecer aqueles espertos, né? Fala, eu tenho um evento assim, aqui, papapá, papá. E aí a pessoa vai na boa-fé, dá o dinheiro para o cara some com o dinheiro e não faz nada, efetivamente. Então, os patrocinadores começaram a não querer mais patrocinar cultura, porque tinha muita gente que pegava o dinheiro e não fazia o que estava se propondo. O que o governo fez para voltar a dar estímulo para o patrocinador? Ao invés de ser tirado do seu bolso, você vai ganhar a exposição da sua imagem, mas sem tirar dinheiro do seu bolso. Você vai antecipar dinheiro seu, mas depois você vai compensar com o imposto que você pagaria para o governo. E para você não correr o risco de dar o dinheiro para alguém que é esperto, essa pessoa vai ter que apresentar o projeto para o governo, ela vai estar registrado lá o CPF dela, responde civil e criminalmente se ela usar o dinheiro indevidamente, porque é dinheiro agora federal, né? Como o governo está dando isenção de imposto para quem patrocina, o dinheiro passou a ser federal, é crime federal. Então, o governo assume a responsabilidade de avaliar os projetos e falar para a empresa, pode investir nesse projeto que eu avaliei e você não vai ter problema com ele. Entenderam? Então, o que é importante? Quem faz marketing cultural são as companhias que trabalham com marketing cultural, que trabalham com eventos culturais. Banco do Brasil, Banco Itaú, Brahma, Antártica, Skol, Budweiser, sei lá quem mais, está acrescentando uma mídia no seu composto de marketing ali, que é o evento cultural, para divulgar a marca dela, divulgar a importância que ela tem no mercado. Ok? Então, se vocês forem falar de marketing cultural, tem essas duas vertentes. Se eu estou patrocinando uma peça dentro de um teatro como esse, ela tem custo. O ideal é que ela fosse tão atrativa que tivesse fila nas bilheterias para entrar. Como pagando os teatros ficavam vazios, tá certo? O governo interviu e criou uma lei estimulando as empresas a colocar dinheiro em cultura, se beneficiar da propaganda que ela pode fazer com tudo que ela financia e, ao invés de pagar por isso, ela deixa de pagar imposto. Então, tem o ponto de vista, então, do produtor, do artista, do criador, que é o que tem que vender o evento dele. Esse faz marketing cultural. A empresa faz uma promoção institucional do que ela faz. Ela pode ser uma empresa que vende dinheiro, uma empresa que vende cerveja, uma empresa que vende sapato, vende perfume, sei lá. A empresa que vende perfume faz marketing de venda de perfume. Ela não faz marketing de venda de peça de teatro. Ela financia para associar a marca dela com aquele evento e se beneficiar da boa imagem que ela tem por conta disso.
Se eu não quero me beneficiar da propaganda, tem duas formas de atuar. Eu tenho dinheiro e quero me beneficiar, não quero me beneficiar. Então, eu posso entrar lá e fazer uma doação anônima, ou eu falo que eu não quero aparecer com aquilo e tal. A outra alternativa é, eu quero financiar, mas não quero tirar dinheiro do meu bolso, quero me beneficiar da Lei Rouanet, mas não vou fazer propaganda com aquilo. Então, é possível. Eu pego um projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet, dou o dinheiro, pego o certificado de que eu patrocinei aquele evento, requisito a compensação junto ao governo na hora de pagar imposto, mas eu falo para a companhia de teatro, não quero que apareça o meu nome. É possível fazer anônimo, sim. Porque o ganho extra que a empresa tem porque ela recuperar por meio do imposto não vai afetar a vida dela, não vai gastar dinheiro. Só que, qual o ganho que ela tem com isso? Poder fazer propaganda de que está financiando. Agora, se ela não quiser fazer, não precisa e pode ficar anônima. Tudo bem? Respondi aí? Respondeu sim, obrigada, viu? Tá. Mais alguma pergunta? Uma provocação aí para vocês. Ficou claro que quem faz todo o estudo de marketing não é o patrocinador, mas é quem está querendo o patrocínio? Ficou claro isso? Por quê? Porque quem está querendo vender o evento é que tem que preparar todo o material para depois chegar no patrocinador e falar, ó, eu tenho essa peça baseado nesse autor aqui, o público-alvo é esse público tem aderência com os seus produtos. Então, se você patrocina, você tem o benefício de ter o seu produto associado com uma atividade lúdica. Então, se vocês forem trabalhar aí, como eu falei, numa companhia de teatro, quem vai ter que fazer todo o projeto de que o produto que você está oferecendo tem procura, definindo qual é o público-alvo que vai assistir aquele evento, participar daquele evento, que o ticket médio ali, o custo por pessoa vai ser tanto, né? Porque, vamos supor, eu estou pretendendo ter 1.000 pessoas no evento. Se eu pedir 10 milhões de patrocínio, 10 milhões para 1.000 pessoas dá R$ 1.000 por pessoa. Pô, é um enorme investimento. Quantas pessoas estariam dispostas a pagar R$ 1.000? Ah, mas tem evento que custa isso. Ah, legal. Agora eu vou fazer um evento para 1.000 pessoas e peço 100 milhões. Não 1 milhão. Aí ficou alguma coisa proibitiva. Então, eu tenho que ter essa coerência de saber qual é o público-alvo, quanto vai ser o valor per capita, porque quem for patrocinar ou quem for avaliar o projeto, que é o governo, lá alguém do governo, ele vai verificar se você não está supervalorizando o seu evento. Quer ver um evento que eu esqueci na primeira parte aí? O Rock in Rio. Imagine que é uma empresa virtual que se junta no local onde vai ter o evento e faz uma programação de tudo que vai acontecer dia a dia, prepara o ambiente com as diversas praças onde vão estar os diversos shows,
Então, levantou o custo de cada um daqueles grupos, o custo do transporte que vai trazer todo o equipamento desse pessoal, o custo para montar os diversos palcos, as diversas arenas. Tudo isso vai para uma planilha e daí eles vão dizer, pô, custou tantos milhões, mas no período do Rock in Rio, quantas pessoas vão circular por dia dentro daqueles eventos? Ok? E aí, se conseguir configurar como Lei Rouanet, uma parte que seja, tá certo? Você diminui o valor do ticket, do ingresso que cada um vai pagar. Se você conseguir patrocinadores, né? Então, por exemplo, eu não sei se o Rock in Rio tem, acho que não deve ter. Os caras vão numa cervejaria e entram em competição nas diversas cervejarias quem é que vai patrocinar. E eles criam lá uma cota ouro, né? Cota ouro, prata, e cada cota dessa tem um peso, tem um valor. E chega para a cervejaria e fala assim, ó, vai ter uma cervejaria só lá dentro. E a cota é tanto. Por que a cervejaria tem interesse em patrocinar? Por quê? Primeiro, que durante aqueles dias ali, todas aquelas pessoas vão estar vendo lá Heineken patrocinando esse troço. E durante todos aqueles dias, a hora que a pessoa estiver com calor, quiser beber alguma coisa, vai ter que tomar cerveja Heineken, vai pagar para tomar cerveja Heineken. Então, além da marca estar associada com aquele evento, aquele público ali tem um perfil de tomador de cerveja, joga a marca lá para cima. Aí eles pegam um banco que vai estar lá patrocinando com uma cota e daí todo o pagamento dos ingressos e tal vai passar o dinheiro pelo banco para chegar até o pessoal que organizou. Então o banco, além de patrocinar, ter o nome dele associado ao evento, ele tem um acordo que todos os pagamentos vão cair no banco e a conta do evento vai estar naquele banco lá, por exemplo. Então, eles dividem as cotas, quanto mais patrocínio tem, mais dinheiro eles ganham, porque o valor do ingresso é meio que definido já por padrão. Eles não vão abaixar o ingresso porque tem mais patrocínio. Eles já verificaram quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo evento, para participar de um dia lá do Rock in Rio, e eles vão cobrar esse valor. Se você quiser participar, você tem que pagar esse valor. Quanto mais patrocínio ele tem, somado a quanto mais ingresso ele vender, vai dar o faturamento que ele vai ter naquele período, paga todas as despesas, paga os músicos, paga os conjuntos que vêm e tal, o que sobra é o lucro. É uma empresa virtual, porque assim que acaba o evento, dissolve. Certo? E depois vão montar de novo em outro evento. Isso acontece com o Rock in Rio hoje, aquele Apalooza, se não me engano. Não, sei lá o nome. Assim como tem lá em Barreto, a cidade vira em torno de um evento cultural, segundo eles. Existe controvérsia hoje, várias cidades não aceitam o rodeio como alguma coisa cultural e tal. Ou esportivo, sei lá. Mas a cidade gira em torno daquilo. E a lógica é a mesma. Os organizadores contratam os diversos shows, cobram ingresso para as pessoas entrar, tem as barracas que pagam por estar ali dentro, e daí tem os patrocinadores. E eles constroem aquele evento, vendem as cotas de patrocínio, certo? E esse já não é uma empresa virtual. É uma empresa que se perenizou porque eles se repetem todo ano, uma preparação lá, sei lá quanto tempo de preparação e quanto tempo de evento. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Continuando, então, nós temos os motivos para as empresas investirem.
diferenciação das marcas. Então, eu quero que a minha marca seja associada com coisas que as pessoas gostam, valorizam. Então, os primeiros que começaram a patrocinar evento cultural, por exemplo, né, se destacavam, porque olha só, aquela pessoa, aquela empresa está financiando uma atividade cultural. Isso diferenciava a marca. Essa marca é uma marca boa para a sociedade. Essa marca aqui só pensa em ganhar dinheiro. Quando você tem que decidir de quem você vai comprar o produto, você compra de quem faz bem para a sociedade. Aquela outra que não patrocina nada disso é vista como uma empresa puramente mercantil, perde valor no mercado. Ganho da imagem institucional. Então, institucionalmente, a empresa passa a ser conhecida não só dos clientes dela, mas ela passa a ser conhecida por pessoas que sequer compram o produto dela. Por que é importante institucionalmente isso? Vamos supor, a Petrobras, quando ela financia eventos esportivos, cultural e tal, ela não tem concorrente no Brasil. Então, ela não precisa fazer propaganda para vender o produto dela, porque só tem o produto dela no Brasil para vender. Lá fora, ela precisa fazer propaganda, porque lá fora ela compete com outras empresas de petróleo. Mas aqui no Brasil, não tem. Mas por que ela tem que fazer patrocínio cultural, esportivo? Porque a Petrobras trabalha com um produto que é poluidor, que causa acidentes, porque trabalha com calor, com destilação, uma coisa complicada. Quando ela patrocina eventos, as pessoas ficam sabendo da Petrobras associada a coisas boas. A Petrobras patrocina tal coisa. A Petrobras patrocina o esporte tal, patrocina o grupo de teatro, patrocina. As pessoas passam a conhecer a Petrobras como alguém preocupado com a sociedade. Quando tem um vazamento de óleo de um dos navios que está transportando petróleo, as pessoas olham e falam, puxa, foi um acidente, a Petrobras não tem culpa. Se ela não faz nada para ficar na cabeça das pessoas como uma empresa responsável, socialmente ativa e tal, quando tem um acidente, você não sabe nem quem é a Petrobras, e fala, pô, os caras são negligentes mesmo, olha só pensa em ganhar dinheiro, está destruindo o meio ambiente e tal. Então, eu preciso associar minha marca com uma imagem institucional favorável para quando eu tiver os momentos desfavoráveis na minha vida, né, eu me beneficiar dessa imagem que eu construí. Diversificação no mix de comunicação das empresas para melhor atingir seu público. Aquilo que eu falei. Eu sou uma empresa, eu gasto com propaganda na televisão, no rádio, na revista, participo de feira, tudo isso é mix de comunicação. E tem uns que são caríssimos. Fazer propaganda na televisão em horário nobre é uma fortuna. Poxa, imagine eu estou patrocinando um evento que espontaneamente, né, tem cobertura da mídia e eu recebo benefício da publicidade gratuita, porque quando aparece o evento, aparece minha placa lá, patrocinador oficial. Então, eu diversifiquei meu mix de comunicação, conforme eu já citei, o Mulaert diz no livro dele, que você gasta 1/10 do que gasta para ter a mesma exposição do veículo de comunicação de massa. É mais barato eu investir em cultura, certo? E acabo atingindo o público de uma forma indireta, porque eu não estou invadindo o espaço da pessoa, como o comercial faz. Eu estou lá na placa, eu estou olhando o show e meu olho está enxergando
subliminarmente a placa do patrocinador atrás do palco, por exemplo. Né? Ou se é durante o dia, eu recebi uma viseira para me proteger meu olho do sol, e ali na viseira tem a marca da empresa. E várias outras possibilidades. Necessidade das empresas se posicionarem como socialmente responsáveis. Olha aí aquilo que eu falei. O que faz a empresa investir é sempre associar a marca dela com coisas que são reconhecidas como boas pela sociedade. A apresentação, né, do marketing cultural, então. Como o marketing cultural pode fortalecer a relação da marca com o seu público? Por meio de ações culturais. Atualmente, o consumidor está cada vez mais seletivo no processo de compra. Por isso, o posicionamento das marcas em relação às questões socioculturais torna-se um fator decisivo. Então, se eu tenho um ambiente competitivo e que eu tenho várias opções para escolher o produto de alguém, porque quando tem concorrência, o poder está na mão do comprador. Ele tem uma quantidade de dinheiro e ele define quem merece receber esse dinheiro que ele tem disponível. Porque tem várias opções para escolher. Só que a escolha pura e simplesmente em cima da qualidade do produto já se mostrou complexa, porque o conceito de qualidade ele é relativo. A tecnologia, cada vez mais disponível, aproxima os produtos em termos de funcionalidades e qualidade. Então, também passa a ser mais difícil diferenciar o produto por essas questões. A marca, sim, eu posso posicionar minha marca como uma marca superior e cobrar mais caro pelo produto, ou ser o preferido em relação a outros. E aí entra essa questão, a social. As pessoas estão até dispostas a pagar um pouco mais num produto se ela tiver conhecimento, certeza, convicção de que aquela marca transforma parte dos ganhos dela em benefício para a sociedade. Então, até preço premium, hoje em dia, é conseguido, que é o preço superior, porque você está associando sua marca com atividades socioculturais, esportivas e assim por diante. Né? A pessoa paga mais caro por isso. Certo? Segundo uma pesquisa apresentada no site da época, né, realizada pela consultoria Edmond Earn Brand, é uma empresa de marcas, divulgada em 2017, ela revelou que 57% dos brasileiros dizem consumir ou boicotar marcas de acordo com o posicionamento delas diante de questões socioculturais. 61% dos consumidores brasileiros acreditam que as marcas podem fazer mais para resolver os problemas socioculturais do país do que o próprio governo. E o próprio governo reconhece isso. Porque ao invés de ele pegar o imposto e ele financiar os eventos culturais, ele prefere que quem faça esse financiamento seja a empresa privada. Vamos dar um exemplo em Taubaté. Vamos supor que a LG patrocinasse um evento cultural em Taubaté. Pô, a LG está em Taubaté. Ela tem condições de estar verificando, até ela tem interesse, como a marca dela vai estar associada àquele evento, ela tem interesse de que alguém da área de relações públicas e comunicação da LG, de marketing, acompanhe o evento. Veja que realmente foi gasto dinheiro na onde deveria gastar, que realmente fez o produto com aquela qualidade que foi apresentada. Então, olha só, o governo reconhece que ele é incapaz de
ter equipe e ter competência para controlar todos os eventos espalhados num país continental como o Brasil. Ele se vale das empresas patrocinadoras dos eventos para pulverizar o controle do evento. Então, não é só o consumidor que acha que as empresas têm condições de resolver o problema. O próprio governo, quando criou a Lei Sarney lá e depois reeditou como Rouanet, né, o governo estava reconhecendo que ele era incapaz, ele tinha até o dinheiro, tanto que o dinheiro ele te dá, dos impostos, mas ele não tinha capacidade de pulverizar controles para garantir que o dinheiro ia chegar efetivamente onde deveria chegar. Tá? Quem que está envolvido aí com a comunicação por meio desses eventos? Então, assessoria de imprensa das empresas. Não sei se vocês estão ouvindo, deu uma instabilidade aqui na minha internet. Assessoria de imprensa das empresas vão estar interessada em participar desses eventos culturais. Pessoal de administração de projetos, tem equipe de produção gráfica da cidade, da região que participa. Pessoal de produção audiovisual, produção de eventos, pesquisa de opinião, porque vai fazer o levantamento de dados de qual é o público-alvo, qual é o potencial de demanda desse público. E, em especial, a área de marketing e planejamento de comunicação. Então, todas essas áreas aí acabam se envolvendo, né, de alguma forma na execução de um projeto voltado para a cultura. Alguns conceitos, né, sempre para complementar, cultura está ligada a todos os aspectos de uma realidade social. Todo conhecimento que é aprendido e partilhado dentro de um determinado grupo, as crenças, valores, as formas de comunicação e expressão, é considerado cultura. Então, a cultura é um acúmulo dos valores que são vividos por uma sociedade. E ela evolui. Então, por exemplo, quando eu falei que os países mais antigos, a Grécia, por exemplo, que remonta lá à idade longínqua, aí, com várias dominações, bizantino, otomano, romano. Cada um que dominou a Grécia levou um viés da sua cultura para dentro da Grécia. Então, a Grécia hoje é um reduto de acúmulo de culturas. 7 dominações, se não me engano, teve na Grécia. Você vai na Europa, o valor que as pessoas dão para um prédio lá antigo, uma escultura, qualquer coisa que seja. Por quê? Porque eles passaram de pai para filho aqueles valores. Coisa que nós, né, estamos aprendendo. Então, se a gente for falar, não é demérito nós não termos a mesma cultura de um país mais velho, como do continente europeu, certo? Mas não é demérito. Por quê? Porque a cultura é o acúmulo de experiências, de conhecimento ao longo do tempo. Como nós somos um país, primeiro, de uma variedade de pessoas que vieram de partes, em várias partes do mundo, certo? E que trouxeram seus valores, então cada um no seu reduto ali acaba tendo sua cultura própria, né? Você vai lá na Liberdade, em São Paulo, ainda tem lá tradições culturais japonesas. Você vai na Moca, vai no Bexiga, em São Paulo, você vê lá o pessoal mantendo tradições italianas. Então,
A fusão dessas diversas visões culturais é que está construindo a cultura brasileira aí, né? E vai ficar curtindo essa evolução cultural. Nesse sentido, então, olha lá, podemos relacionar culturas em inúmeras atividades humanas, cada uma valiosa em si. E, nesse sentido, a cultura adquire o papel importante de contribuir com a compreensão, reprodução e transformação do sistema social. Como que o carnaval, por exemplo, influencia na nossa vida? Como que hoje outras atividades, por exemplo, você vai para o norte, nordeste, tem algumas tradições folclóricas lá que a gente não compartilha aqui, a gente não vive, né? Isso tudo, hoje a comunicação, a facilidade de viajar que tem, faz com que a gente tenha muito mais condições de incorporar outros conhecimentos. Mas até bem pouco tempo, né, a distância impedia. E ainda o Brasil ainda tem uma limitação financeira que proíbe para a maioria das pessoas conhecer, por exemplo, o Norte e o Nordeste. Caro viajar para lá. Como é caro viajar para qualquer lugar no Brasil, porque nós não temos aí volume para diminuir o custo, e quando diminui o custo, diminui o preço, né? O custo de uma passagem aérea nos Estados Unidos é muito mais barato do que aqui, mas eles têm muito mais voos diários do que nós temos aqui. E daí isso barateia o custo da viagem, barateia o ticket de viagem. Mediante concepções apresentadas, podemos observar que atrelar as marcas às questões relacionadas ao marketing cultural é uma atividade dinâmica, uma vez que está diretamente relacionada às experiências e aos saberes humanos, e esses se transformam constantemente. Então, aquilo que eu estou financiando hoje, amanhã pode não ser interessante, né? E aí vem aquela preocupação com a Lei Rouanet, por exemplo. Por quê? Se hoje a moda no Brasil é baile funk, certo? Vamos supor que seja. Eu nunca fui um, mas a música funk, a tradição funk, me parece que é uma coisa forte hoje. Pô, não é aí que o benefício da lei tem que ser usado. O benefício da lei tem que ser voltado para manter tradições que não são moda, porque as tradições que não são moda, as pessoas não estão dispostas a pagar por ela. O que é moda, as pessoas pagam espontaneamente. Para entender melhor esse universo, é importante evidenciar alguns aspectos do marketing em si. O marketing, então, recordando aí, pode ser definido como um conjunto de atividades que envolve a comunicação, a criação, a entrega de ofertas de produtos e serviços que têm um valor para o consumidor. Né? Vocês não tiveram aula comigo de marketing fundamentos, então isso aqui é para dar uma repassada sempre nos aspectos. No âmbito da gestão, as estratégias de marketing têm como objetivo gerenciar e solucionar os problemas encontrados no mercado. Por meio do quê? Eu vou analisar, por meio de pesquisa, eu levanto quais são os problemas que eu encontro na sociedade, estudo isso, analiso. Vou pensar em soluções estratégicas para resolver aquelas situações de necessidade que eu observei no mercado. Tenho que colocar em prática isso, que é a hora que eu vou desenvolver meu produto, definir o preço, como é que eu vou levar até o consumidor, como é que eu vou divulgar isso. E tenho que fazer controle, né? Tem que controlar para verificar se aquilo que foi planejado está acontecendo. Então, esses são aspectos básicos aí de um conceito mercadológico de marca. Marca. A marca pode ser definida como a identidade visual. Então, vamos traduzir marca como
aquilo que foi necessário para diferenciar os produtos, né? Então, lá atrás, quando eu comprava meus produtos numa venda, numa mercearia, não tinha marca. Eram produtos a granel e quem garantia a qualidade do produto era o dono. Eu perguntava, o arroz é bom? É bom. Ninguém está reclamando dele, não. Só que daí, quando eu comprava um arroz, eu sentia que ele era diferente, pois, o arroz é melhor. Eu voltava lá e falava, e aí, aquele arroz que eu comprei, você tem ele ainda? O cara não sabe, porque cada hora ele recebe o saco de arroz do distribuidor dele, ele não sabe de onde vem o arroz. Aí, aquela empresa que começou a se preocupar em agradar o cliente, porque tinha uma concorrência, e fazer com que o cliente soubesse e pudesse pedir de novo o mesmo produto, ele pôs marca. Não pôs nome. Esse aqui é o arroz do João. Então, eu gostei do arroz do João, eu volto para comprar e falo, quero arroz do João. Mas como é que eu tenho certeza que naquele saco a granel tem arroz do João? Então, o João passou a fazer o quê? As pessoas compram arroz em 5 quilos, 1 quilo, sei lá. Ele começou a envasar, ensacar o arroz em embalagem de 1 quilo, de 5 quilos, e punha a marca, arroz do João. Certo? Então, quando eu chego, eu não dependo mais do dono da mercearia para dizer que é o arroz do João. Eu vejo que tem a marca dele. Quando eu falo em branding, trata-se do conjunto de ações planejadas para gerenciar a marca. Então, todo o meu esforço para garantir os valores conquistados pela marca, eu vou trabalhar no conceito de branding. E aí, o branding é que faz a gestão da marca, que nada mais é do que a própria tradução de marcas. Aí, brand é marca. O valor da marca não está nos produtos e serviços oferecidos por ela, mas sim é o valor que está na cabeça do consumidor. Se o consumidor vê que aquela calça jeans padrãozinha ali não tem valor, ou para ele não é importante marca, ele compra uma calça jeans por R$50 ou menos no mercado municipal. Se ele quer um produto que é reconhecido pelas outras pessoas como superior e tal, ele está disposto a pagar R$1.000, R$2.000, R$5.000 numa calça que não vai durar, porque ela já vem rasgada. Então, cada vez que você puser para lavar, ela vai rasgar mais. Então, se antes a calça jeans era sinônimo de durabilidade, né? Você comprava e ficava anos com ela, ela foi construída com essa finalidade. Os caras falaram, como é que eu faço para a calça ser descartável, para que as pessoas comprem outra? Tentaram fazer modelos diferentes, marcas diferentes e tal, para estimular, para que as pessoas usassem a calça jeans como qualquer outro produto de marca, né? Que muda a cor todo mês, todo ano, muda modelo e tal. Não deu certo aí. Aí alguém teve a brilhante ideia, vamos fazer uma calça moderna. Põe ela num barril com pedra e bate ela para ela ficar meio desfiada já. Daí fez a calça lavada, mais molinha e tal. Aí outro veio, sei lá se foi pensado ou se foi sem querer, e rasgou a calça. De repente virou moda. E as pessoas hoje pagam fortunas para ter um produto que já vem rasgado. Então, esse exemplo é muito legal para ver que o valor da marca, né, está na cabeça da pessoa. Porque em sã consciência, ela está comprando um produto que vai durar menos naturalmente. Quem tem sabe que a hora que põe para lavar na máquina de lavar, rasga mais um pouco. Né? E a pessoa paga e fica satisfeita de estar pagando mais caro por um produto com essa característica. Conclusão nesse momento, podemos dizer então que marketing é o conjunto de técnicas que visam gerar valor a determinado produto ou serviço. O Kotler diz assim, ó, satisfazer os clientes não é mais o suficiente, é preciso encantá-los.
A estratégia de marketing. As estratégias possuem, em sua essência, o intuito de transmitir uma mensagem, fortalecer uma identidade de um produto ou serviço. Quanto maior for essa abrangência, né, mais espaço eu estou ganhando no mercado. Então, quando eu pego parte do meu dinheiro que eu vou investir em marketing e direciono para patrocinar um evento cultural, eu estou indo nessa linha de contribuir para melhorar o valor da minha marca. Faltam 2 minutos, eu vou interromper aqui e nós abrimos para alguns comentários e na aula que vem também pode fazer algum comentário. Alguém tem alguma colocação a fazer? Pode entrar no microfone e fazer a pergunta. Temos 2 minutos só. Então, vou escolher. Eu tenho, Eric. professor. Opa, apareceu o Pedro. Vai lá, Pedro. Opa, desculpa a demora que estava desmutando aqui. Que nem quando o senhor estava comentando, por exemplo, para o bom funcionamento da Lei Rouanet, né? Você falou que ela não deveria ser usado, seria não melhor usar em coisas da moda, assim, proporcionar oportunidade para outros eventos que estão fora de moda, entre aspas, né? Mas, por exemplo, tipo, que nem no Brasil, que também a música sertaneja no Brasil também é muito forte. Ela seria melhor não ter esse financiamento da Lei Rouanet? Vamos diferenciar a música sertaneja. Você tem a música sertaneja raiz, tá certo? Que é aquela antiga lá, música caipira, que essa, né, ela não tem um atrativo. O jovem não escuta essa música, só quem é muito ligado, uma família ligada. A música sertaneja, o sertanejo universitário, essas coisas, esse aí já tem atrativo para o público. Então, não é o sertanejo em si, tá certo? Se você pensar que a lei foi criada para estimular a cultura, a regra não é o A ou o B, é assim, aquilo que tem apelo comercial e que as pessoas estão dispostas a pagar, tem que perder prioridade para aquilo que as pessoas não estão dispostas a pagar. E daí não é o sertanejo, não é o funk, não é... É o que tem hoje apelo. Então, eu vou verificar. Entendi. Tem bilheteria? Tem. Esse aí não entra na Lei Rouanet, pô. Porque o cara já vai ganhar dinheiro. Por que ele precisa que eu financie isso? Entendeu? Então, Certo, entendi. é nessa linha.